Você sabia que o profeta Jeremias enfrentou uma jornada de sofrimento, perseguições e rejeição, mas jamais desistiu de sua missão? Jeremias foi um dos maiores profetas da Bíblia, conhecido não apenas por suas poderosas profecias sobre o exílio de Israel, mas também pela sua incrível perseverança e fé inabalável, mesmo nos tempos mais difíceis. Neste vídeo, vamos explorar a história inspiradora de Jeremias, o profeta que nunca desistiu de sua missão, mesmo quando tudo parecia perdido. Acompanhe conosco sua jornada de coragem e fé, e descubra lições valiosas que podem transformar sua vida nos dias de hoje. Como podemos aprender com a resiliência de Jeremias e aplicar essas lições para manter nossa esperança em tempos de dificuldades? Ó começo da jornada de Jeremias. O reino de Judá, uma nação marcada pela corrupção e pela idolatria, Jeremias é chamado por Deus para ser um mensageiro da verdade. Ele vive em um período de desobediência, onde a maioria se afastou dos ensinamentos divinos, e a justiça parecia esquecida. No início de sua missão, Jeremias sente o peso de ser escolhido. Deus o aborda dizendo que o conhecia desde o ventre materno e que o designou profeta às nações. Jeremias, assustado, hesita, afirmando ser muito jovem e incapaz. Mas Deus o encoraja, prometendo proteção e orientação. A história de Jeremias nos lembra que Deus vê além das nossas limitações aparentes e nos dá força para enfrentar desafios que achamos impossíveis. Jeremias precisava aprender a confiar, mesmo com suas inseguranças iniciais. O primeiro confronto e a rejeição do povo. Jeremias começa a pregar, alertando sobre o perigo da idolatria e da corrupção. Ele fala com paixão, mas o povo não só o ignora como também o ridiculariza. Essa rejeição é dura para Jeremias, que desejava ver o arrependimento e a salvação de sua nação. Jeremias sente a dor da rejeição, questionando-se sobre seu papel e sua missão. Ele ama seu povo e sofre ao perceber que eles estão caminhando em direção à destruição. A missão de Jeremias é um exemplo de que a verdade nem sempre será bem recebida, mas aqueles que defendem o que é justo devem perseverar, mesmo em meio ao desprezo e à solidão. Visões da destruição e o sofrimento de Jeremias. Deus começa a mostrar a Jeremias cenas de destruição e sofrimento, a cidade em ruínas, o templo profanado e o povo levado ao exílio. Jeremias vê com clareza o destino que aguardava Judá e isso o consome, enchendo de angústia. Essas visões afetam profundamente Jeremias, que é conhecido como o profeta chorão. Ele sente uma dor intensa pelo futuro sombrio do seu povo e se torna ainda mais persistente em seus avisos. Jeremias demonstra o custo emocional de carregar uma verdade que ninguém quer ouvir. Ele nos ensina a importância de lutar pelo bem dos outros, mesmo que isso traga sofrimento pessoal. Traição dos sacerdotes e a hostilidade dos líderes. Jeremias enfrenta uma resistência especial por parte dos líderes religiosos, que deveriam guiar o povo, mas também haviam se corrompido. Ele os confronta, apontando a hipocrisia de servir a ídolos enquanto professam seguir a Deus. Os sacerdotes e líderes veem Jeremias como um traidor, alguém que coloca o bem da nação em risco. Eles começam a conspirar contra ele, resultando em perseguições e ameaças. Esse conflito com os líderes ensina sobre a integridade de Jeremias. Ele mostra que, mesmo quando aqueles que deveriam liderar falham, alguém precisa se levantar pela verdade. O teste da cisterna e a fé em meio ao desespero. Em uma das situações mais difíceis, Jeremias é jogado em uma cisterna, onde fica preso na lama, sem água e sem comida. A escuridão e o isolamento intensificam seu sofrimento, e ele clama a Deus em um ato de total entrega. Um oficial etíope, Ebed-Meleque, intercede por Jeremias e consegue retirá-lo da cisterna. Esse momento é crucial, pois ele percebe que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus envia ajuda de maneiras inesperadas. A experiência de Jeremias na cisterna nos ensina sobre a resiliência. Ele manteve sua fé intacta, mesmo quando parecia totalmente abandonado, mostrando que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. A profecia do novo pacto, esperança no meio do caos. Durante o auge de seu sofrimento, Deus revela a Jeremias que faria um novo pacto com o povo. Esse novo pacto não seria baseado em leis externas, mas no amor e compromisso direto com Deus, gravado no coração das pessoas. Essa profecia traz esperança a Jeremias, que sente que sua missão pode trazer, no final, um impacto positivo e eterno. Ele começa a transmitir ao povo a mensagem de que, apesar do exílio, Deus não os abandonará. A queda de Jerusalém, o cumprimento da profecia. Finalmente, Jeremias vê Jerusalém caindo nas mãos dos babilônios.
Ele testemunha a cidade que tanto amava sendo destruída, e o povo sendo levado ao exílio, exatamente como ele havia profetizado. Esse é um momento devastador para Jeremias, que havia tentado desesperadamente evitar essa catástrofe. Sua dor é evidente, mas ele mantém sua fé, acreditando na promessa de Deus. Esse bloco nos faz refletir sobre as consequências das escolhas coletivas. Jeremias nos ensina que o arrependimento deve vir antes das consequências e que as advertências divinas devem ser levadas a sério. O exílio e a perseverança no futuro, promessa para gerações futuras. Após a queda de Jerusalém, Jeremias continua a pregar ao povo exilado. Ele mantém sua mensagem de esperança, lembrando-lhes do pacto de Deus e da promessa de restauração futura. Ele fala que um dia Deus os trará de volta à sua terra. Mesmo no exílio, Jeremias não desiste. Sua missão se torna ainda mais importante, pois ele vê uma geração desolada e sem rumo, que precisa ouvir sobre o amor e a promessa de Deus para recomeçar. Jeremias ensina que a fé e o compromisso com a verdade são necessários, mesmo nas circunstâncias mais desoladoras. Ele nos inspira a confiar em um propósito maior, sabendo que a verdadeira esperança vem de Deus e que o sofrimento pode ser o prelúdio de uma restauração. A dor do exílio e o chamado à esperança. Jeremias observa seu povo vivendo longe da terra prometida, enfrentando dificuldades e adaptando-se a uma cultura estrangeira. Muitos estão desanimados, sentindo-se abandonados por Deus, enquanto outros começam a adotar os costumes dos babilônios. Jeremias escreve cartas aos exilados, lembrando-lhes que Deus não os esqueceu e que o exílio não será eterno. Ele diz que devem construir vidas onde estão, plantar jardins, casar-se e buscar o bem da cidade onde vivem, pois, ao final de 70 anos, Deus os trará de volta. Jeremias ensina que, mesmo em momentos difíceis, é possível prosperar e continuar a ter esperança. Ele mostra que, mesmo em situações indesejadas, Deus pode ter um propósito e um plano maior para cada um de nós. A profecia do Rei Justo, a promessa de um Redentor. Jeremias recebe uma visão sobre o renovo justo, um rei que traria paz e justiça ao povo de Israel. Ele profetiza que esse governante virá da linhagem de Davi e que, através dele, o povo viverá em segurança. Para os exilados, essa promessa de um líder justo traz consolo e esperança. Jeremias se torna a voz que ecoa a certeza de que a injustiça não prevalecerá para sempre. A aprovação de Jeremias pelo rei Zedequias. Durante o período de invasão, o rei Zedequias, ainda no poder em Jerusalém, procura Jeremias em segredo, buscando conselhos. Jeremias diz que o melhor seria se render aos babilônios, pois a resistência levará à destruição total. O conselho de Jeremias não agrada o rei, que o considera traidor. Zedequias, pressionado por seus conselheiros, ordena que Jeremias seja preso novamente, mas o profeta mantém sua fé e compromisso com a verdade. A integridade de Jeremias, mesmo diante da possibilidade de punição, inspira aqueles que enfrentam desafios semelhantes. Ele ensina que, mesmo quando a verdade é difícil de aceitar, é nosso dever defendê-la. O livro queimado e a determinação de Jeremias. Durante um dos momentos de maior tensão, um pergaminho contendo as palavras de advertência de Jeremias é lido no Palácio Real furioso. O rei Zedequias manda queimá-lo, tentando silenciar a mensagem de Deus. Em resposta, Jeremias, com a ajuda de seu escriba Baruque, reescreve o livro, incluindo ainda mais detalhes e profecias. Esse ato de persistência demonstra a determinação de Jeremias em preservar a palavra de Deus, mesmo quando tentam destruí-la. A oração de Jeremias pela restauração de Judá. Jeremias continua orando pelo seu povo, pedindo a Deus que os perdoe e traga a restauração. Ele clama pelos exilados e pelo retorno à terra prometida, mesmo sabendo que isso pode demorar. Jeremias sente profundamente a dor do povo e coloca todo o seu coração em suas orações. Ele expressa tristeza e esperança, acreditando que Deus é capaz de restaurar o que foi perdido. A visão da restauração final, um novo começo para Israel. Deus dá a Jeremias uma visão do futuro em que o povo de Israel e Judá serão reunidos na sua terra, com corações transformados. A aliança será renovada, e eles conhecerão a paz e a segurança em uma nova era de fidelidade a Deus. Essa visão traz alívio e alegria ao coração de Jeremias e dos exilados. Ele vê nela a confirmação de que seu trabalho e suas palavras não foram em vão. Os últimos dias de Jeremias, perseverança até o fim. Jeremias permanece fiel à sua missão até o final de sua vida, pregando a verdade e incentivando o povo, apesar de ter vivido uma vida marcada por rejeições, prisões e sofrimentos. Em seus últimos dias, Jeremias reflete sobre sua jornada e a luta por um povo que, na maioria das vezes, recusou ouvi-lo.
Ele vê que cumpriu sua missão, acreditando que fez tudo o que podia para honrar o chamado de Deus. Jeremias é um exemplo de perseverança e fidelidade. Ele nos ensina a importância de viver com propósito, independente das circunstâncias ou resultados. Legado de Jeremias, um chamado para as futuras gerações. A mensagem de Jeremias, apesar de muitas vezes ignorada, foi preservada e continuou a influenciar gerações futuras. Sua fidelidade e compromisso com a verdade inspiraram outros profetas e se tornaram um marco da fé em tempos de crise. Jeremias continua a ser lembrado como um dos maiores profetas, cujas palavras ecoam até hoje. Seu legado é um chamado para aqueles que, em qualquer época, são desafiados a se manterem fiéis, independentemente das circunstâncias. A história de Jeremias encerra com a lembrança de que a verdade e a fidelidade a Deus nunca são em vão. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, o exemplo de Jeremias nos lembra que uma vida dedicada à verdade deixa um impacto eterno. Finalização. Jeremias nos deixou um legado poderoso de fé, perseverança e esperança, mostrando-nos que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fidelidade a Deus e a confiança em suas promessas podem nos sustentar. A história de Jeremias nos ensina que, embora enfrentemos adversidades, sempre há um propósito divino em nossa jornada. Sua vida nos lembra que Deus nunca nos abandona, mesmo quando tudo parece perdido. Agora que você conhece mais sobre a história de Jeremias, a pergunta é: como você pode aplicar esses ensinamentos em sua vida? Como pode manter sua fé firme, mesmo nos momentos de exílio e provação? Lembre-se, a esperança sempre se renova quando nos firmamos nas promessas de Deus. Se você gostou desse vídeo e deseja mais histórias de fé e inspiração bíblica, não se esqueça de curtir, comentar abaixo o que mais te tocou na história de Jeremias, e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para acompanhar nossas próximas lições de vida, diretamente da Bíblia. Até o próximo vídeo.